E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre Clouds, que é um filme que foi lançado em 2020. Eu devo confessar que esse filme, ele é bem bonitinho, mas ele tem um fim triste. E para vocês terem noção, eu meio que me transformaram em uma espécie de robô. Então, por exemplo, minha tia faleceu agora no final de dezembro e eu não consegui chorar. A, a mulher da minha vida faleceu em abril. Eu também não consegui chorar e aquilo foi se juntando. E aí eu tô chegando no final de Cláudias, meu olho começa a lacrimejar, não chega a chorar e tal, mas começa a lacrimejar porque é um filme que mexe muito, muito comigo. Ele é muito bonitinho, ele é muito gostosinho de assistir, mas ele também é meio tristinho, o final. Ele é baseado em fatos reais, então tudo que é baseado em fatos reais geralmente mexe mais com os sentimentos das pessoas, tá? Então, a direção é de Justin Baldoni, o roteiro é da Kara Holden, da Keisla Scala e do Patrick Kopka. E aí, como personagens principais, tem o Zack Sobiek, feito pelo Finn Argus, inclusive, pequena observação, o Finn Argus, ele é ou um dos protagonistas do reboot do Crash Folk, que só teve uma temporada. Eu acho que tinha potencial para ter uma segunda temporada. Eu descobri recentemente que na época o Shane ele não estava tão em como que eu posso falar? Em evidência para mim, porque eu me apaixonei pelo Shane, ele se tornou meu ator favorito ano passado. Então, quando eu assisti Queer as Folk, essa nova versão, eu não prestei atenção na aparição dele, mas eu descobri recentemente que ele fez parte do elenco. E eu tô falando, já tem uns 3, 4 dias que eu preciso reassistir essa temporada para ver se eu encontro ele lá, porque eu não lembro, eu só não lembro dele. Mas enfim, aí o Fien Argus, ele é um dos protagonistas. Tá, continuando. Tem a Laura Sobieck, feita pela Neve Campbell, que é a mãe do Zack. Tem a Sammy Brown, feita pela Sabrina Carpenter, a fofinha, que é a melhor amiga do Zack. Tem o Rob Sobieck, que é feito pelo Tom Everett Scott, que é o pai do Zack. Tem a Amy Eden, que é feito pela Madison Eisman, que é a namorada do Zack. Tem o Mr. Weaver, que é feito pelo Lil Ray Rinery, que é o professor da Sammy e do Zack. Tem o Sam, feito pelo Dylan Everett. Tem a Grace, feita pela Summer H. Howell. E tem a Ali, feita pela Vivian Endicott Douglas. Tá? Já falei que é baseado em fatos reais, né? É baseado na história do Zack. E aí, o filme começa com o Zack indo se apresentar no show de talentos da escola. O Zack, ele tá lutando contra o câncer, então nesse momento ele tá, tipo, sem sobrancelha e ele tá extremamente careca. E aí o Zack, ele canta uma música do LMFAO, que é Sex and a Noite. É muito engraçado e a mãe dele até vira e fala, né, nossa, foi engraçado. Ele fala, né, que ele não com essas palavras, mas, nossa, tá, mexe muito comigo. Ele fala que ele quer gerar entretenimento para essas pessoas. Ela fala, porque ela esperava que ele tocasse uma música dele e ele foi e cantou a música de outra pessoa e ainda brincando, zoando no palco. Isso para mim é meio que uma demonstração de como as pessoas são e as pessoas deveriam ser. Que ele tá doente e ele tá fazendo as pessoas
rirem, se divertirem, brincarem com ele. E hoje pessoas saudáveis, elas estão reclamando da vida, sabe? Ai, porque eu queria sair para caminhar e eu não fui, porque eu tô com preguiça, entendeu? Enquanto tem pessoas que estão doentes e, tipo assim, querem ir fazer uma caminhada e não vão porque elas estão doentes, elas não conseguem e tal. E é engraçado ver isso porque o Zac, ele anda com muleta. E aí ele começa a dançar lá no palco, ele tá sem muleta e tal, e ele começa a brincar, de se divertir, divertir o pessoal e tal. E isso me faz lembrar, porque eu sou uma criança de hospital, então eu tô sempre no hospital, porque eu tô constantemente doente, infelizmente, tô constantemente doente. Então eu vou pro hospital, tem vezes que eu fico lá 3, 4 dias, já aconteceu de eu ficar 10, 11 dias direto e tal. Então é isso. O Zack, ele tem 2 irmãs mais novas e um irmão. Calma aí. O Zack, ele é apaixonado pela Amy e ela também gosta dele. O Zack, ele passa muito mal por causa da quimioterapia. É muito sinistro isso, porque eu sempre vi em filmes e séries falando sobre a quimioterapia e tal, e como as pessoas se sentiam, mas eu nunca tinha tido contato direto com alguém que estivesse fazendo a quimioterapia, até uns anos atrás, quando um colega meu descobriu que estava com câncer, e aí, enquanto ele estava no hospital, eu fazia muitas visitas para ele. Aí eu vi realmente de perto como que era, como eu pude ter uma noção, eu não vi totalmente. Tanto é que, geralmente, quando vai trocar o tubo da quimioterapia, né, porque tem que ficar lá rodando e tal, eles pedem para todo mundo sair do quarto e só fica o paciente e a enfermeira. Mas quando foram trocar, eles não pediram para eu sair. Eu continuei. Todas as outras pessoas eles pediram para sair, mas eu não sei porque eles não pediram para eu sair. Eu continuei no quarto. Então eu pude ver de perto como que é e é muito tenso. Porque, tipo assim, eu assisti a Culpa das Estrelas e tal, que mostra lá o Gus fazendo a quimioterapia na casa dele e tal. Então, ver de perto foi meio que impactante para mim. Mas o Zack, ele marca de fazer o piquenique, mas ele passa mal, ele começa a tossir muito e tal, e aí a mãe dele decide levar ele no hospital antes de ir pro piquenique. E aí eles falam que o pulmão tá comprometido, ele precisa fazer uma cirurgia, ele faz a cirurgia e a Amy fica esperando. Aí o Zack, ele tá acordando e o médico tá conversando com a mãe dele. E aí ele descobre que o câncer aumentou e não responde mais ao tratamento. E tá em estágio terminal e ele tem ali de 6 a 10 meses de vida só. E aí ele vira e fala, então eu posso parar com a quimioterapia? Porque também não faz sentido. Se o corpo dele não tá respondendo mais ao tratamento, não tem por que continuar esse tratamento, já que não vai gerar efeito. Isso é uma manga caindo em cima do teto, tá? É assustador, né? Eu aguento isso todos os dias e múltiplas vezes. A mãe do Zack vê sobre uma fonte milagrosa em Lourdes, e aí a família do Zack viaja para Lourdes em busca do milagre, isso lá em 2012. Lembrando que isso é baseado em fatos reais, tá? Aí eles vão para Lourdes, na França, a mãe dele e ele fazem o tal mergulho e tal, e ele volta não curado, mas é mais curado. Tipo assim, o físico dele não foi curado, mas o sentimental dele. Então ele tá assim, não, eu quero viver, eu quero fazer as pessoas ficarem felizes e tal, né? A Amy visita o Zack antes dele viajar e o pessoal ficou olhando do carro e tal. É muito engraçadinho. Depois que ele volta, ele tá conversando com a Sammy
E aí ela conta que a Sam fala que a Amy mandou mensagem, ela tá esperando que o Zack convide ela pro baile. E aí ela fala, não, então, vai pro show do Jason Mraz, talvez seja um momento. Isso daí também é todo dia. Talvez seja um momento especial para você pegar e convidar ela para ir no baile. E aí ela vira e fala, mas não tem como conseguir um ingresso a mais? Aí a Sammy vira e fala, mas por quê? Porque não tem jeito nenhum de eu ir assistir Jason Mraz sem você. E aí os três vão pro show e aí tá escrito o Zack deixou uma mensagem lá, sabe, não onde fica o nome do artista que vai se apresentar e tal. E aí tem perguntando pra Amy se ela vai pro baile com ele. E ela vira e fala, eu não respondo porque eu não sei quem tá perguntando. Aí ele vai e pergunta, o pessoal que tá lá pro show fica, você é essa Amy e tal. E aí ela fala que sim, que ela aceita ir pro baile com ele, e aí, né? E aí passa um tempo, aí o Zack ele tá com muita dificuldade de respirar. E aí ele conversa com a Sammy sobre a possibilidade de eles lançarem um álbum. E aí, tipo assim, ele não tá conseguindo dormir, ele vai pra casa da Sammy e tal, e aí ele vê um diário dela, e aí ele descobre que ela é apaixonada por ele. Você imagina, sua melhor amiga apaixonada por você enquanto você tá namorando uma outra pessoa, e aí ela tem que ver e conviver você com outra pessoa enquanto ela estava desejando estar com você. Eu já passei por isso, sei como é. É doloroso. O Zack e a Sammy gravam uma música juntos chamada Fix Me Up, e aí eles upam no YouTube, e essa música ela vai crescendo, 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 o pessoal vai gostando dela, vai compartilhando e tal. Aí numa conversa o Zack brinca que quer ter 6 filhos com a Amy e diz que se ele pudesse ele se casaria com ela agora mesmo, né? É muito bonito, mas muito triste, porque eu já tive doenças menores, nunca tive câncer. Tive uma infecção no sangue, mas não tive câncer em si. E, eu sei o quanto é ruim você estar tipo muito doente e sonhar em fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu sofri um acidente, então não posso ter filhos biológicos. E um dos meus maiores sonhos era ter filhos. Então, é isso. Então, como eu falei, ele tem 2 irmãs e um irmão. O irmão é o Sam e as 2 irmãs são a Gracie e a Ali. Assistir esse filme é destruidor pra mim, quando tá chegando no final. O começo é muito bonitinho, mas vai chegando no final, vai mexendo muito comigo. O vídeo da Sammy com o Zack começa a fazer muito sucesso, os repórteres começam a procurar para fazer entrevista e tal. E aí eles estão vendo lá os comentários e aí um idiota comenta que o Zack não é especial só por ter câncer. E aí o Zack ele fica mal e tal. E aí ele fica falando várias coisas. E aí tem até um momento que a Sammy vira e fala: eu não queria ver o meu melhor amigo morrendo. Enfim, ela vai pra aula e ele fica lá deitado no campo de futebol. Aí o Zack ele tá muito estressado por causa daquele comentário, ele começa a falar alto, porque a mãe dele tá olhando para ele, e aí ele começa a falar alto com ela, e o pai dele chama ele, começa a pedir desculpas e tal, achando que o pai dele ia brigar com ele, mas na verdade o pai dele pegou um carro emprestado para ele poder se divertir. Aí o pai dele leva ele para dirigir, ele fica feliz e tal. O pai dele manda mensagem pra Amy, a Amy encontra com eles, aí os dois saem, e aí eles estão na casa dela, estão ficando e tal. Ele tem uma crise de ansiedade e pira. Nossa,
porque ele vê o sofrimento que a Amy tá tendo por causa da doença dele, e aí ele vai embora, na hora que ele tá indo embora, ele cai no chão, porque como eu falei, ele anda de muleta, então ele tava sem, aí ele foi direto pro chão e tal, quase chorando, falando pra ela ficar longe e tal. Ele começa a dirigir muito rápido, muito rápido, muito rápido, até que ele quase bate o carro. Os pais do Zack piram e brigam, porque quando o pai dele tá com ele conversa sobre o fato do Zack gostar, amar a Amy, e ele vira e fala, né, que ficar sem ela é como se ele não conseguisse respirar direito e tal. E aí o pai dele tá tomando um ar, a mãe dele chega e vai falar, e aí o pai dele vira e fala pra mãe dele, tipo, o Zack perguntou se eu te amava, e a mãe dele vira e fala que ele não tava olhando pra ela já fazia muito tempo e tal. E meio que, em partes, eu entendo, porque o pai do Zack, ele tá sempre trabalhando, tá sempre resolvendo coisas, não é viciado em trabalho, mas ele tá sempre trabalhando. Então ele não consegue passar tanto tempo de qualidade com o Zack como a mãe dele passa, entendeu? É, eu imagino como pode ser doloroso se você é pai ou mãe, pensa você, teu filho tá morrendo e tu não pode fazer nada. Como você ia se sentir? Você ia se sentir bem? Não ia. Então eu penso como eles estão se sentindo e eu entendo que haja um distanciamento porque o pai do Zé que deseja muito estar mais presente na vida dele, principalmente nessa parte terminal, só que ele precisa trabalhar e a mãe dele tá mais presente, né? Não que o pai dele culpe a mãe dele, mas é que cada um administra a dor de forma diferente, sabe? Eu tenho. Eu sou uma criança de hospital, que eu já falei, né? Então eu fico constantemente doente. E aí eu fico pensando nessas coisas, né? Tem vezes que eu fico, tipo, muito, 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 muito mal. Mas tem as vezes que são doenças menores, vamos dizer assim. Não que não sejam importantes de serem cuidados, mas são de menor efeito, menor impacto e tal. Enfim. O professor Weaver, ele mandou o vídeo do Zack e da Sammy pra BMI, que aqui é tipo. Eu nunca ouvi um- uma empresa chamada BMI. Provavelmente deve existir, mas eu nunca ouvi falar, tá? Que seja da área de música, assim, gravadora de música. E eles querem contratar a Sammy e o Zack como compositores. Então eles vão para Nova York para assinar o contrato. E aí o nome da dupla é A Firm Handshake. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que era four, de 4, handshake, porque, né, duas mãos da Sammy, duas do Zack, mas na verdade é firm, tipo, firma, firme. Eu não lembro a tradução, mas eu tô inventando aqui. Tá. O, o Zack, ele. Lembra que ele fez aquela viagem, né? Quando ele fez É a viagem? Não, não é a viagem. Enfim, ele sai. É a viagem para Nova York. Não é para Lourdes, é para Nova York. Ele tá voltando de Nova York, né? E ele conta pra mãe dele que ele e a Amy se separaram. Aí ele fala uma frase lá e ele fica todo desesperado para anotar essa frase que ele falou. E aí ele compõe a música Clouds e grava com a Sam. E obviamente que a música faz um puta de um sucesso, vai crescendo, crescendo, crescendo.
E aí o Metropolitan diz que quer um show da Firm Handshake, que é o Zac e a Sammy. É importante fazer essa observação que lá quando eles estão no show do Jason Mraz, o Zac vira e fala, nossa, imagina como seria a gente você fazendo um show e as pessoas cantando sua música com você, né? Porque o Jason tava cantando I'm Yours e o povo tava cantando junto. E aí ele falou isso como se fosse, tipo, um sonho que ele tinha. Guarda essa informação. Aí o Metropolitan diz que quer um show, e aí o Zac ele vai encontrar a Amy para pedir desculpas. E aí ele fala que o Metropolitan convidou ele para tocar lá e tal, mas que ele só vai se for com a Amy, porque ele não vê mais a vida dele sem ela e que é egoísta porque ele não fala com essas palavras, tá? Mas tipo que ele tá em estágio terminal, é egoísta da parte dele querer estar com ela, mas que ele não consegue aguentar imaginar uma vida sem ela. E aí a Amy perdoa ele, diz que o ama loucamente, ele diz que ama ela. E aí, quando eles estão conversando em um dos momentos, ela fala que um dos sonhos dela era ter um cavalo. Então ele leva a Amy, quando ele vai pedir desculpa, ele vai levar ela para um estábulo. Então tem 2 cavalos, ela vai, começa a fazer carinho no cavalo, é muito fofinho. Aí ele começa a piorar, o médico diz que ele não sabe se o Zac chegará no baile, que é dali um mês, porque ele piorou muito. Só que o Metropolitan é dali 2 semanas, ou seja, 2 semanas antes do baile. Então eles pensam, nossa, a Sammy tá lá na mesa com as irmãs e com os pais do Zac, e, e eles estão conversando e eles falam, tipo assim, não, a gente podia fazer uma super festa, que seria o baile, festa de aniversário, blá blá, tudo que ele vai perder. E aí a Sammy vira e fala, poderíamos usar o Metropolitan. E aí eles combinam de adiantar o baile em 2 semanas no Metropolitan, que é quando o Zac se apresentaria, e a Sammy também. Só de lembrar a cena já começa a mexer com a minha cabeça, mas enfim. O Zac, ele fica muito ruim, então ele precisa ficar tomando medicamento em casa. A mesma cena tipo do Gus fazendo a quimioterapia é aqui o Zac, só que não é a quimioterapia, é medicamento para dor. E mesmo com muita dificuldade, o Zac ele vai pro Metropolitan cantar e ter o tal baile. Eu até coloquei aqui que o câncer que ele tinha é a osteosarcoma. Essa coisa que tem R me dá uma... Então, tipo cebolinha agora. Osteosarcoma. A Sammy canta no baile, ela tá com muita vergonha, mas é em prol do melhor amigo e tal. Com muita dificuldade de respirar, o Zac canta Clouds com a Sammy. Só que tem uma hora que ele começa a ter uma crise respiratória e ele não consegue cantar, porque ele tá tentando, tá hiperventilando e tal. E aí o público começa a cantar Clouds como o Zac sonhou. Lembra que foi do show do Jason Mraz, que ele falou, imagina as pessoas cantando a sua música e tal. E aí o público começa a cantar e tal. E aí corta, né, pra uma mensagem falando que o Zac ele morreu no dia 20 de maio de 2013. Você imagina, 2013, 7 anos depois, ter um filme falando sobre sua vida, é muito sinistro. E para ver quanto impacto ele trouxe, a vida dele, a existência dele trouxe para a vida das pessoas. Porque, pô, tem muita gente vivendo aí que você não conhece a história, que talvez daria um livro impactante, um filme impactante, mas a pessoa, ela não ganhou fama, ela, sabe? E então as pessoas não conhecem a história dessas pessoas.
Inclusive, antes de finalizar aqui, tenham empatia pelas pessoas, porque ninguém sabe as batalhas que as pessoas estão enfrentando. E mesmo que você esteja numa batalha difícil, tenta ter empatia pelas outras pessoas e não ficar discutindo, não, porque a minha dor é maior. Não, a minha dor é maior. A minha é maior ainda. E, sabe, como se fosse uma competição. A sua dor é diferente da do próximo, sabe? E no contexto geral, a gente precisa aprender a ter empatia pela história do outro, porque a gente não sabe, de fato, qual que é a dor que essa pessoa está carregando, a gente não sabe o que essa pessoa passou e o que essa pessoa está passando, a gente sabe a nossa história, a gente conhece a nossa dor, mas a gente não tem como a gente apontar o dedo na cara de uma outra pessoa e falar, não, a sua dor é menor porque você está rindo aí, porque nós fugindo muito do assunto. Eu vi um vídeo recentemente no Kawaii, porque eu consumo muito Kawaii. Eu não sou fã de TikTok, né? Mas eu consumo muito Kawaii. Eu vou pro TikTok pra ver coisa do Shane Davis, do Lucas e do Fábio e tal, mas é difícil, tá? Mas tava mostrando que até minutos antes de uma pessoa cometer suicídio, ela tava rindo, ela tava brincando e tal. Porque, cara, quando a gente tá mal, dependendo do estágio que a gente tá, a gente vai se forçar a isso. As pessoas me veem rindo aqui, brincando e tal, mas não conhece como tá a minha cabeça, não sabe é, as lutas que eu tô travando e tal. Então, as pessoas elas precisam aprender a ter empatia, sabe? Trabalhar o dom da caridade em relação à dor das outras pessoas. Porque, cara, você pode estar bravo porque você vai ter que comer arroz e feijão e não tem mistura. Só que, cara, tem muita gente aí que nem arroz e feijão tem para comer, entendeu? Então, assim, é óbvio que uma misturinha, um legumes, uma verdura, para quem gosta de carnes, tenha carnes e tal, entendeu? Um ovo e tal. Mas, cara, não é o fim do mundo. Porque em algum momento você vai conseguir comprar essas coisas, vai poder comer essas pessoas, comer essas coisas, mas tem muitas pessoas que não têm essa condição, sabe? Então a gente tem que aprender a reclamar menos e agradecer mais. Continuando, o Zack morreu, né? Aí os amigos vão fazer uma viagem e eles vão tirar uma foto e a nuvem tem um formato de Z. E eles ficam tipo, isso é um Z? Né? Aí o filme ele finaliza mostrando imagens e vídeos do Zack verdadeiro e aí numa parte aparece vídeos das pessoas verdadeiras encontrando os atores, que inclusive não aparece no filme, mas eu vi um vídeo de quando o Rafael Ruggiero foi conhecer o David Scotton lá do Lifemark, né, o verdadeiro, e quando a atriz que faz a mãe biológica dele foi conhecer a mãe biológica verdadeira dele, é muito legal. O filme ele foi baseado no livro Fly a Little Higher, que é o livro conta na história do Zack. É isso, vocês assistiram Clouds? Tem alguma cena aqui que vocês julgam? Vocês julgam importante eu não falei? Comenta aqui, né? Vamos conversar, que esse filme é emocionante. Se você não assistiu esse filme, vai assistir. Ele é bonito, ele é gostoso. Obviamente que mais pro final tem essa tristeza já que o Zack morre, mas a gente paga o preço, porque é um filme gostoso, é um filme que eu não assisto repetidamente, mas se eu tiver que assistir de novo daqui uma semana, eu não vou achar ruim, né? Então, um beijo e até mais.